Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Paz do Senhor, amém? Uma alegria estarmos aqui, para prestarmos um culto de louvor, de adoração ao Senhor, a Ele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, amém? Esse é o nosso propósito nesta noite, que o nosso Deus seja glorificado, seja exaltado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. Um texto extremamente atual e que vai nos trazer orientações preciosas quanto à nossa vida, quanto àquilo que nós fazemos diariamente na nossa vida. Que o Senhor seja gracioso e nos abençoar nesta noite na exposição desse texto e que nós saímos daqui orientados e exortados pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos proceder à leitura e logo após nós estaremos procedendo então a essa exposição. Diz o texto: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pedimos a tua bênção nesta hora, possamos estar atentos à tua palavra. Ministra para os nossos corações, capacita-nos a expor o texto, a entender o texto e a praticar as orientações da tua palavra para as nossas vidas. Fala conosco, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre projetos, planos e realizações submissos à vontade de Deus. Amém? Projetos, planos e realizações submissos à vontade de Deus. E, queridos, à luz desse texto, nossa proposição está estabelecida na seguinte sentença: a vontade de Deus é condição sine qua non para todo cristão empreender toda a dinâmica da sua vida. E se você perceber aqui nessa proposição, há uma redundância proposital, mesmo porque sine qua non quer dizer condição, Mas eu quero aqui trazer essa redundância para enfatizar, para fortalecer aquilo que é a verdade máxima desse texto. Que a vontade de Deus é a condição indispensável, é a condição essencial para todo cristão empreender tudo que ele faz na sua vida. Seus planos, seus projetos, as suas realizações já conquistada. Guarda bem isso, que nós vamos nos utilizar dessa proposição novamente no final. Irmãos, a ampla dinâmica que compreende as mais variadas áreas da nossa vida demanda que nós façamos planos, que nós façamos projetos. Isso faz parte da vida de todos nós. Isso faz parte da vida de cada um aqui presente. Todos nós precisamos fazer planos, todos nós precisamos fazer projetos de vida, não é? Se eu e você formos viver na perspectiva daquela música popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu, seguramente nós vamos ter problemas, seguramente nós vamos ter complicações na nossa vida, porque a vida não é assim, nós não podemos permitir-nos isso, mas nós precisamos fazer planos. Portanto, amados, planos e projetos, eles são legítimos e, diria mais, são necessários na nossa vida.
Nós temos exemplo bíblico, né, de Jesus, em Lucas 14, 28, quando ele vai usar-se daquele exemplo, naquela orientação que ele dá àquela multidão que o segue, sobre aquele homem que, ao construir uma torre, não se assenta para fazer os seus cálculos, para fazer os seus planos, para ver se realmente aquilo que ele tinha em mão seria suficiente para construir aquela torre. Para que talvez começando e não conseguindo terminar, fosse envergonhado. E Jesus também se utiliza ali do exemplo de um rei, que ao sair para a guerra, ele conta os seus soldados para ver se é suficiente para enfrentar o exército opositor, ou se ele teria que mandar uma diplomacia, né, pedindo um acordo de paz. E, amados, então os planos se fazem necessários na nossa vida. Nós temos passado aí por um período em que nós estamos aí ativando as nossas agendas, né, para o ano de 2020. Eu creio que você, ao entrar este ano que se propõe, você fez os seus planos, os seus projetos. Todos nós fazemos isso. As sociedades internas da igreja fazem isso. As empresas fazem isso. Todos nós fazemos. Então os planos se fazem necessários, queridos. E é óbvio que o texto proposto aqui, que nós lemos e vamos abordá-lo, ele traz uma abordagem específica. Tiago está falando para um grupo específico de pessoas. Porém, os princípios contidos aqui seguramente podem ser aplicados em qualquer área da nossa vida. E devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. O princípio máximo que nós vamos abordar aqui, que está na nossa proposição. Amados, então, tendo em vista toda essa questão introdutória, eu quero, na verdade, dividir esse texto em duas partes. Quero dividir esse texto em duas partes, as quais coloco agora. Tiago aqui vai exortar sobre a falibilidade dos projetos humanos. A ênfase maior aqui, Tiago, é nisso. Tiago vai trazer essa abordagem, vai falar sobre a falibilidade de pessoas presunçosas, que faziam os seus projetos de forma errada, de forma equivocada. Mas ao abordar essa questão, ele nos dá então uma preciosa orientação para que nós possamos fazer os nossos projetos, os nossos planejamentos de forma sólidas, não frágeis, mas sólidas. Então eu quero dividir esse texto, querido, em duas partes. Primeiro nós vamos fazer uma análise de projetos frágeis. O que compreende um projeto frágil nesse texto? E depois nós vamos ver também o que compreende um projeto sólido, um projeto que tem tudo para dar certo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, projetos frágeis. O que configura nesse texto um projeto frágil? Versículo 13 vai nos apontar algumas questões importantes com relação a isso. Versículo 13 diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Queridos, a primeira prerrogativa, a primeira questão de um projeto frágil, são projetos que ignoram a Deus em sua soberania e governo. Todo projeto que ignora a Deus na sua soberania e governo, ele é um projeto frágil e está fadado ao fracasso. Quando nós olhamos esse texto, do versículo 13 especialmente, nós vamos entender no contexto que o primeiro século, queridos, foi um período de grande atividade comercial, e muitos judeus eram ativos nesse comércio, e viviam de idas e vindas em seus negócios, e esses a quem Tiago exorta, concordam os comentaristas que eram prósperos comerciantes dentro das igrejas. Veja, ele não está falando aqui, é lógico que ele está falando aqui para todos os seus leitores, mas ele está falando especialmente para homens que eram de dentro da comunidade cristã. Provavelmente judeus, que viviam dessas idas e vindas dos seus comércios, dos seus negócios, tendo os seus lucros. Isso é legítimo. Agora a questão é a forma que eles faziam isso. E isso tornava o projeto daqueles homens projetos frágeis, projetos falíveis, porque eles estavam ignorando a Deus em sua soberania e governo. Segundo aspecto que vai apontar um projeto como projeto frágil, como projeto falível, está no versículo 14.
a parte A do versículo. Diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Segunda coisa que torna um projeto frágil, são projetos que não consideram a incerteza da vida. A vida é incerta, amados. Não importa para quem seja, se cristão ou não cristão, a vida é incerta. Nós não temos certeza de nada. Se eu perguntar para você, você sabe o que vai acontecer amanhã? Você tem domínio sobre aquilo que virá, logo após esse momento que nós estamos vivendo? Intensifico essa pergunta perguntando para você: quantas vezes você já foi surpreendido pela vida? De coisas que você não esperava, de coisas que você não contava, de coisas que você teve que readequar toda a sua situação de planejamento, porque você não esperava aquilo. A vida é incerta. E todo o projeto que ignora a incerteza da vida, ele é frágil. Jesus usa isso também em Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 20. Ele vai falar sobre essa incerteza. Aquele homem que colheu muitos cereais, muitas coisas boas, e ele disse: eu vou derrubar tudo, vou construir coisas novas, celeiros novos vou encher, e vou viver a vida. E ele dizia para a alma dele: come, bebe e regala, porque o que você tem agora, dá para muito tempo. O que aconteceu naquela mesma noite? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem, para quem será? Ou para que será? Portanto, querido, projetos que não consideram a incerteza da vida são projetos frágeis. Terceiro lugar, projetos frágeis são projetos que não consideram nem a brevidade e nem a fragilidade da vida. Tiago vai trabalhar isso na sequência do versículo 14. Primeiro, então, ele trabalha a incerteza. Diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E aí ele faz uma pergunta: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago aqui está fazendo uso de um fator, ou poderíamos dizer, não um objeto, mas de uma neblina, de uma fumaça. E o que nós temos numa neblina? Nós temos fragilidade e nós temos brevidade. O próprio texto vai dizer: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ouvindo o sol, ouvindo o vento, dissipa aquela fumaça, desmancha aquela fumaça, manda para outro lugar. E nós vamos ver então que Tiago vai trabalhar essa questão, que a vida ela é breve e que a vida ela é frágil. Eu diria que a neblina ela traz um outro aspecto, que é o aspecto da visão limitada. Você não consegue enxergar. Há um tempo atrás nós viajamos para Curitiba e fomos conhecer a Serra da Graciosa. Eu confesso para você que passei por toda a serra aí de volta e não conhecia a Serra da Graciosa. Sabe por quê? Porque estava toda tampada de neblina. Nós descemos com neblina, aquela garoa fina da serra, e voltamos com neblina, com aquela garoa da serra, e não conhecemos a serra, porque a neblina não permitiu. Então, a neblina, queridos, também ela limita a nossa visão. Nós não temos uma visão clara do futuro. Por isso nós precisamos depender do Senhor, precisamos confiar no Senhor, que é a orientação central que Tiago vai trazer aqui. Portanto, amados, estabeleça os seus projetos, seus planos de forma correta, não da forma que estamos vendo aqui. Projeto que ignora a Deus em sua soberania e governo, e nós vamos ver isso no versículo 16. Projetos que não consideram a incerteza da vida e projetos que não consideram a
a brevidade, a fragilidade e a limitação da nossa visão em relação à nossa própria vida. E Tiago vai abordar, eu quero de forma proposital ir ao versículo 16 com você e depois voltar ao 15, como segundo ponto da nossa meditação nesta noite. E o versículo 16, ele vai dizer a respeito dessa presunção, dessa arrogância, desse orgulho que estava nutrindo o coração desses homens, que ora eram sim homens que estavam dentro da igreja, que conheciam a verdade. E o versículo 16 vai nos dizer: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda arrogância semelhante a essa é maligna. Queridos, esse era o aspecto que estava nutrindo e direcionando a vida desses homens. Homens importantes, homens prósperos, que estavam vivendo a sua vida pautadas em projetos falíveis, em projetos frágeis, em projetos que ignoravam a Deus, em projetos que ignoravam que não são nada, que eu e você não somos nada, mas que nós dependemos do Senhor. E ele vai trabalhar então essa questão, e ele vai ser claro, objetivo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Uma outra tradução vai dizer toda presunção semelhante a essa e é maligna. E presunção é o quê, queridos? A ideia do texto aqui no original é presunção, é autoconfiança, é confiança em si mesmo. É confiança de tirar Deus do centro e se colocar no centro. A autoconfiança é isso. E num contexto que nós vivemos hoje, onde o antropocentrismo está em alta, onde o homem está no centro, onde o homem tem a sua vontade de acordo com aquilo que ele quer, onde hoje é pregado que você tem a escolha para você fazer aquilo que você quer fazer, que você determina aquilo que você vai ser. O antropocentrismo está no centro. É presunção. O texto vai dizer que isso é maligno, isso é do diabo. E quando nós olhamos para o texto, querido, nós vamos ver que, como dissemos no começo, projeções, projetos, planos, são legítimos e necessários na nossa vida. Mas só que se fizermos da forma correta, essa projeção, esse plano, esse projeto, é uma expectativa daquilo que pode acontecer de acordo ou não com a vontade de Deus. A presunção que Tiago usa aqui, que estava no coração desses homens, e que nós precisamos cuidar, para que não venha a estar no nosso coração, é o ignorar Deus, confiando e se gloriando em si mesmo, e com um agravante. Essa autoconfiança desses homens, ela era tanta, que eles estavam contando com aquilo antes que acontecesse. Eles estavam dependendo tanto de si mesmos, que eles estavam contando com aqueles projetos já executados, antes que tivesse pelo menos começado a acontecer. E essa presunção, Tiago vai dizer, é maligna, não procede de Deus. E eu pergunto para você, como que estão os seus projetos? Como estão os seus planos? Como estão as suas projeções para esse ano, para os próximos anos, para a sua família, para os seus filhos, enfim, tudo aquilo que envolve a dinâmica da sua vida? Projetos frágeis, precisamos cuidar para que não sejamos seduzidos a isso, como esses homens foram. Mas, amados, Tiago também vai falar agora em segundo plano, a respeito de projetos sólidos. E agora nós voltamos ao versículo 15. Projetos frágeis
são aqueles que ignoram a Deus, não consideram a incerteza, não consideram a fragilidade e nem a brevidade da vida. Porém, Tiago nos dá então essa orientação preciosa para que nós possamos executar os nossos projetos, os nossos planos da forma correta. Ele vai dizer no versículo 15: ao invés, ou em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? Essa é a forma correta de se fazer planos, de se fazer projetos. E os nossos planos, que eles devem passar por essa verdade. Então, o que são projetos sólidos? Projetos sólidos são aqueles que consideram e reconhecem a Deus em primazia na sua vida e em todos os seus planos. Você quer projetos sólidos na sua vida? Reconheça e considere a Deus em tudo aquilo que você faz. Leve isso sempre ao Senhor em oração. Busque a Deus. Se coloque na presença de Deus. Só, queridos, que isso traz algumas questões importantes que nós precisamos pontuar. Quando você faz algo por você mesmo, confiando em você, e o que nós vemos muito por aí, como disse, o antropocentrismo tomando o centro da vida das pessoas. Em tese, você não deve nada a ninguém. Porém, fazer projetos sólidos, considerando e reconhecendo a Deus em primazia, na minha vida, em todos os planos que eu estabeleço, implica, se de um lado errado, implica em autoconfiança, do lado certo, sendo submisso a Deus, aos nossos planos, à vontade de Deus, implica em autonegação. Se de um lado você tem autoconfiança, orgulho, confiança em si mesmo, do outro lado você tem a autonegação. Você precisa se abnegar de algumas coisas. É uma perspectiva de dependência de Deus, é uma perspectiva de obediência a Deus, de submissão à vontade de Deus. E como já dissemos, como nós gostamos de ser senhor de nós mesmos, isso se torna difícil, isso se torna custoso. Mas é necessário, queridos, é necessário para que tenhamos projetos sólidos. Deus precisa ocupar o centro da nossa vida, das nossas realizações, dos nossos planos, as projeções que temos. Deus precisa estar no centro. Isso é muito óbvio, não é? Isso é muito óbvio, porém, muito difícil de se praticar. Por isso, essa questão que nós estamos colocando. Tiago, ele trata a questão da falibilidade dos projetos, porém ele nos dá, nessa exortação, ele nos dá essa orientação preciosa para as nossas vidas. Amém? E eu quero então, para aplicar esse texto, voltar à nossa proposição de que para termos projetos sólidos, nós precisamos que a vontade de Deus, ela é condição indispensável e essencial para mim e para você empreendermos toda a dinâmica da nossa vida. Fidelidade a Deus, obediência a Deus, abnegação, como já dissemos. E eu quero te dar 2 motivos simples e objetivos para que nós façamos isso. Para que nós levemos a Deus as nossas petições, para que nós apresentamos diante de Deus os nossos planos, para que nós nos prostremos diante do Senhor em submissão à vontade dEle. 2 motivos. Primeiro, porque Ele é Senhor. Amém? Ele é Senhor. Não tem para onde correr, meu irmão. E essa resposta está em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, vai dizer assim:
Para a nossa aplicação vai dizer que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da onde? Do Senhor. Uma tradução que vai dizer que vem da boca do Senhor, dos lábios do Senhor. Ele é Senhor. Pode espernear, pode fazer o que quiser. Está lá. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse é o primeiro motivo que eu e você devemos buscar na nossa vida. Termos projetos sólidos e planos para o nosso futuro. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor, e Ele é Senhor sobre a nossa vida. Segundo motivo, porque quando fazemos isso, se nós estamos diante de Deus, se nós estamos dentro da vontade de Deus, se nós estamos realizando os nossos planos, imagina você faz um plano, você faz uma projeção para a sua vida, você apresenta aquilo diante de Deus, e você tem a resposta, o ok de Deus, você tem o sim de Deus, para aquilo que você empreende, para aquilo que você apresentou diante dEle, para aquilo que você se submeteu diante dEle, você tem o sim de Deus. Meu irmão, ninguém te segura, ninguém pode barrar a vontade de Deus. Portanto, então, quando nós fazemos isso, o segundo motivo é porque Ele nos abençoa e nos ajuda. Amém? O Senhor é aquele que nos ajuda. Ele diz isso muitas vezes na sua palavra. E particularmente, especialmente para essa reflexão aqui. Hebreus 11:6 vai falar sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou abençoador, ou ajudador daqueles que o buscam. Esses são os dois motivos pelos quais eu quero convidar você a que você estabeleça os seus planos, os seus projetos, as suas realizações no Senhor Deus. Queridos, esse texto nesta noite deve nos levar a essa compreensão. Tudo que nós formos fazer, apresentar diante do Senhor. Porque a vontade de Deus, ela é a condição essencial, indispensável, para todo cristão empreender tudo aquilo que ele faz na sua vida. Amém? Leve essa palavra no seu coração. Aplique essa palavra ao seu coração, na sua vida. E viva por essa verdade. Porque esses homens foram severamente exortados por essa palavra. Mas eu e você temos a graça e a bênção de termos a orientação certa para que nós possamos viver de forma agradável ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe as suas projeções para esse ano de 2020. Você estabeleça Deus, que você não ignore Deus, mas estabeleça o Senhor como fundamento para a sua vida e para tudo aquilo que você for fazer, em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, a Tua palavra nos instrui, nos orienta em tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Pedimos a bênção do Senhor, ó Pai. Pedimos essa palavra plantada no nosso coração. Pedimos essa palavra, ó Pai amado, marcada, Pai, no nosso coração, para que não venhamos a esquecer. Porque a sedução do mundo é muito grande. Pai querido, muitas vezes o nosso eu quer tomar o lugar do Senhor. Mas isso não se pode acontecer, isso não é possível, Pai, para aquele que é servo do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e que o Senhor ocupe o centro das nossas vidas e de todas as nossas realizações. Assim oramos, clamamos ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Cristo Jesus. Amém.